Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 379. E aí, Bia, tudo bem? Seja bem-vinda, Wes Anderson. Puta merda, eu ia falar isso. E Eda Marcondes, e aí, Eda? Bela abertura. Bem-vindos ao Wes Anderson, porra. Tudo bem. Olha, é isso aí, vamos falar de Asteroid City, que acaba de chegar no Brasil. O filme estreou lá nos States no dia 16 de junho, mas chegou agora aqui no Brasil, 10 de agosto de 2023, nos cinemas brasileiros. E o título é esse mesmo, né? A galera não é Cidade do Asteroide. Não, que é um nome, né? Asteroid é um City. nome mesmo, né? Então não tem por que traduzir, né? Muito bem, novo filme do Wes Anderson, né? Caso você ainda não tenha percebido. A gente que já falou de Wes Anderson aqui no Cinemático no episódio 42. Pensa. Lá no dia 25 de julho de 2018, a gente falou de Ilha dos Cachorros. Ilha dos Cachorros. A gente falou também de Crônica Francesa no episódio 251, que é sobre o Noite Passada em Sorro. E teve um adendo ali sobre Crônica Francesa pra vocês já. É isso, Bia Fiorotto. Você viu? Você não lembrava disso, você pesquisou, né? Eu sou a própria memória de tudo. Ela é a eu própria lembro tudo. Wikipédia. Você fala, Bia, qual foi o episódio 358? Pronto, Na lata. já sabe. Não sei o que lá. Aí, meu Deus. Tá bom, muito bem. Então é isso, mas antes... Mas antes... Siga @cinemáticopod nas redes sociais, no Instagram, principalmente, porque o Twitter /X, né? Ele cada vez mais... Hoje ele restringiu o acesso pelo Safari, né? Eu não consegui aqui, o seu navegador não é mais suportado e eu deixei pra lá também. Meio esquisito. Então, eu também ando cada vez menos lá, então, pelo Instagram do Cinemático e pelos nossos Instagrams, @Semerigo, @Fiorotto Beatriz e Eda Marcondes. Por lá é capaz da gente ver mais, porque além de vocês comentarem os episódios, também é legal vocês mandarem pautinhas que vocês tenham vontade de ouvir. Essa semana já chegou um pedido pra mim, numa segunda temporada do The Bear, quem sabe? Vamos ver o que vem por aí. Olha aí. Então, olha aí. Siga a gente pra acompanhar o que a gente anda tramando, lançando e dar a sua dica. Não dá risada, mas a gente também tá lá no Threads. Você pode seguir a gente no Threads. Eu não vou rir, entendeu? Porque cada um faz Eu o não que quer, estou sabe, no cara? Threads. Aí. Vai marcar a ida lá, Dani, você não tá. Eu não vejo Threads também. Mas tá lá, se você é usuário do Threads, você pode seguir o Cinemático no Threads, com tranquilidade. Muito bem. E também não esqueça de dar 5 estrelinhas pra gente e comentar. O Spotify tem caixinha de comentários, né? Então você pode comentar lá o que você achou do episódio. E tem comentários muito legais das pessoas falando que, nossa, a experiência só é completa ouvindo o Cinemático, né? Então, faça isso, né? Deixe comentários. Hoje mesmo, né? Eu procurei aqui comentários novos. Deixa eu ver se eu pego algum aqui. Achei que você falou, cheguei a botar alguns com a minha conta fake. Escrevi muito bom. Isso mesmo. Muito bom o programa. Adoro, especialmente o Merigo. Adoro A gente Nolan, você escrevendo. Aquela política que fez isso, que ela, estou aqui com dor, não sei o que, estamos rezando pro... A Zambelli, é claro. É isso, forças. É isso. Quem mais seria? Né? Quem seria? Vamos ver aqui. O Landerson Oliveira, eu não sei, tem uma parte da nossa audiência que espera muito que a gente faça isso. Sei lá, talvez por uma curiosidade mórbida a gente possa fazer, mas o Landerson Oliveira é um dos ouvintes que falou: tô esperando o podcast sobre Flash pra complementar minha experiência cinematográfica. Nossa, gente, vocês têm gostos peculiares. Esse navio já zarpou, gente. Esse navio já zarpou.
Exato, a gente Deixa acha abaixo, isso, vai. mas tá... E assim, agora falando sério, gente, o Ezra Miller comete crimes, entendeu? Não tá com clima. Não estamos com clima. Não, e o filme, né? O filme é problema, né? DC, também né? tivesse... A gente vê, olha, eu quero muito falar de Besouro Azul por causa do nosso Tesouro Nacional, o Bru-Bru, né? Então vamos ver se me dá ânimo pra falar de DC aí. Mas o Flash, acho que vocês podem contar pra gente o que vocês acharam. Faz a resenha reversa. Manda aí pra gente. faz a resenha aí na sua casa. Faça você mesmo o seu próprio cinemático. Tem um comentário aqui da Maísa Carolina. Ela falou: acabei de conhecer o cinemático pelo Braincast e só tem um termo pra esse episódio. Maravilhoso! Aê! É o episódio sobre John Wick 4. Muito então, bom! É isso, vocês vão John Wick vindo 4, e... né? 4 pra combinar Pois é. com as 4 horas de filme. O quê? Não. É isso, gente. Enfim, sigam mandando comentários pra gente. A gente lê todos. Nem sempre é fácil de achar no nosso admin, mas a gente sempre lê e sempre fica feliz. Dar as 5 estrelinhas, ou o like, ou enfim, seja qual for a medição que você usa no seu aplicativo que você ouve a gente, é muito importante não só para avaliar a gente, mas também para que a gente possa ser recomendado para novas pessoas, mais pessoas possam completar a experiência de ver um filme finalizando com um cinemático sem medo de spoiler, sem medo de ser feliz. Então, faz isso, por favor, nunca pedi... Quer dizer, já pedi várias coisas para vocês, essa é uma delas. Repito, faça isso. Muito bem. You have no family. You have no friends. You were abused until you gave yourself to me. Now you have a purpose, and it is noble. Caro amigo e amiga, ouvinte do Cinemático, quero saber se você gosta de suspense, ação e drama. Se você é ouvinte aqui do Cinemático, com certeza, né? Então se liga nesse recado. Chegou uma novidade no Paramount Plus que vai te deixar grudado na tela. Eu tô falando de Operação Lioness. É uma série que mergulha fundo na guerra contra o terror, liderada pela CIA. E é inspirada por um programa militar americano, seguindo aí as agentes Joe, Caitlin e Cruz, enquanto elas embarcam numa perigosa missão secreta que vai tentar impedir o que seria o próximo 11 de setembro. Mr. President, we have a situation unfolding in real time. Are you close? Closer than we've ever been. E o elenco é mais do que estrelado, dá pra convencer qualquer um a dar play nessa série agora mesmo. Eu tô falando, de Zoe Saldanha, Nicole Kidman, Morgan Freeman, Liza de Oliveira e Michael Kelly. E a série foi criada e escrita por ninguém menos que Taylor Sheridan, que é o premiado roteirista de Sicário e foi inclusive indicado ao Oscar pelo filme A Qualquer Custo. Então é isso, Operação Lioness já está disponível no Paramount Plus. São 8 episódios no total, e se você é fã de tramas intensas e envolventes, que eu sei que você é, não pode perder de jeito nenhum. Para começar a assistir, é só acessar paramountplus.com e assinar. E tem mais, se você assinar o plano anual, você pode garantir um super desconto, que vai ser uma grande oportunidade para você começar a explorar agora mesmo esse universo de suspense e ação de Operação Lioness. Asset is embedded. Mission is launched. We can't stop it now. Não dá pra perder, hein? Paramount Plus, uma montanha de entretenimento. Então é isso, vamos pra pauta? You're not here. We're not there. The car exploded. Come get the girls. I have to stay here with Woodrow. I'm not the chauffeur. I'm the grandfather. Where are you? Asteroid City, Farm Route 6, mile 75. Last train. Junior stargazers and space cadets. Each year we celebrate Asteroid Day, commemorating September 23rd, 3007 BC, when the arid plains meteorite made Earth impact. Holy Toledo, that's Mitch Campbell. You're very good in the one about the tramp in the brothel who gets amnesia and becomes a pediatrician. You were very awesome. Actually, maybe my favorite character ever. I don't know why nobody else liked it. Oh. Wes Anderson, quem que é esse mano aí? Lembrando, né, o que a gente já falou antes, mais sobre Wes Anderson nos cinemáticos 42 e 251. Mas pra resumir, Wes Anderson é esse texano que hoje tem 54 anos... Um texano com uma carinha de irlandês um pouco, né? Se você nunca viu o rosto de Wes Anderson, joga aí no Google e
e tire suas próprias conclusões. Tudo começou em 1994, com esse curta chamado Bottle Rocket, que depois também virou o longa, Bottle Rocket, e ele não parou mais. E é a partir ali, mais ou menos, dos excêntricos Tenenbaums, de 2001, que ele começa a exercitar cada vez mais esse estilo específico dele, que inclusive virou trend no TikTok, você fazer um vídeo tipo Wes Anderson, né? Que ele não, que, e as inteligências artificiais não aguenta mais, né? Todos os robôs. Chaves estilo Wes Anderson. Eu não, olha, eu te falava. E o Wes Anderson foi perguntar, falaram com ele, né, sobre essa trend, e ele assim, olha, me manda um vídeo e eu apago, eu não vejo, eu não quero ver. Quem é esse vivente que manda pra ele essas coisas, gente? Que manda no Tem zap, que cortar né? relações. Oi, Wes. Tudo bem? Chegou a ver? Lembrei de você. Te mandei aqui. Ele achou esquisito, enfim, não gosta da trend, mas gosta de fazer os filmes deles assim. Então, tem uma posição de câmeras bem específica, o mise-en-scène, se você é desses, né? Posição de atores e cenário, paleta de cores, tudo foi ficando cada vez mais reconhecível e ele foi ficando cada vez mais explorando mais esse estilo que ele mesmo criou pra si, que eu acho que ele é muito feliz com ele. Queria perguntar, aproveitando a deixa, vocês gostam? Vocês são fãs do nosso amigo Wes Anderson? Então, eu até ia comentar depois que eu comecei a acompanhar ele na época dos Excêntricos Tenenbaums, foi o primeiro filme dele que eu vi no cinema, e eu adorei, chorei pra caramba, e comecei a ver os filmes anteriores dele e tal, só que de uns anos pra cá, eu fiquei um pouco cansada, porque 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, era tudo muito novo, não tinha ninguém fazendo o filme do jeito que ele faz. E ele acaba sofrendo com essa onda de paródias, porque a gente fica meio de saco cheio mesmo, de toda hora ter simetria. Parece que tá se autoparodiando já, Exato, é uma caricatura de si próprio, sabe? Mas eu vou guardar minha opinião sobre Asteroid City. Perfeito. Boa. Eu gosto, eu fico feliz. É uma coisinha assim, que eu vejo e fico... Ai, que confortável. Como diz a Ieda, né? A gente já se acostumou, né? Não tem mais o mesmo socão de... Ai, meu Deus, agora eu também quero tudo pastel. Tipo, quando saiu o Hotel Budapeste, que todas as papelarias tinham linhas de tudo pastel. Todo mundo, mais ou menos desse nicho de comunicação, ficou muito impressionado. As caixas de doce cor de rosinha, enfim... Assim, nicho de comunicação, você trouxe um bom ponto aí, Bia Fiorotto, porque o Wes Anderson, né, desde sempre, é um dos cineastas preferidos aí dos publicitários, né? Sempre... completamente aesthetics. Como diria o cara do Fake Nerd. Exatamente. Ele tem um filme Aesthetics. Pois é. É isso aí. Então. Mas assim, eu também já não me impressiono mais. É um casamento que eu corto o cabelo, ele já não percebe mais, entendeu? Uma coisa assim, a gente já não presta mais atenção um no outro. Mas estou sempre feliz de vê-lo. Ah, que gracinha. Vamos ver o que ele vai fazer agora. E... invariavelmente eu fico, isso foi agradável aos olhos. Mas enfim, pro Asteroid City, o Wes Anderson, ele teve a mãozinha do companheiro dele, que é o Roman Coppola. O Roman trabalhou junto com ele também nos textos de Moonrise Kingdom, Ilha dos Cachorros, Crônica Francesa e, de novo agora, no Asteroid City. Quem tem um amigo tem tudo, né, Wes Anderson? Ele sempre tá junto com o brother dele. E aí, Merigo, vou falar aquilo que eu sempre falo. Em entrevistas, o Wes Anderson contou, dessa vez pra IndieWire, ele contou que essa é a primeira vez que ele usa os anos 50 como cenário. E falando em amigo, antes de tudo, falei do Roman Coppola, amigo dele. Sabe quem que é o outro BFF dele? Quem? Owen Wilson. Estudaram juntos. Eles foram amigos de facul, eles iam pro Juca juntos, eles iam pra cervejada, eles fizeram TCC juntos, tudo isso. E aí eles passavam um tempão pirando nessas referências que eles amavam do cinema. E os anos 50 tinham alguma efervescência a mais, algo fundamental pra eles em atuação, em clima de filme, que eles sempre gostaram. E agora ele resolveu pôr pra rodar. E, embora pareça, pelo que eu tô falando, o Owen Wilson não está no filme.
no Asteroid City. Nem ele, nem o Bill Murray, né? Que é outro colaborador de longa data dele. Tá sempre lá. Também não tá lá. Mas enfim, sobre esse filme, menina, que loucura, né? Um filme meio loucurinha que é... A Ieda tava falando, como é que você falou, amiga? Que é um programa... Eu gostei do jeito que você fez. É um filme sobre um programa de TV sobre uma peça. É isso. Então a gente tem 3 camadas de conteúdo diferente, né? Pra IndieWire, ele contou que ele se inspirou muito na visão de América, de Estados Unidos, do Wim Wenders, que você, ouvinte, pode conhecê-lo de Buena Vista Social Club, Tão Longe, Tão Perto, Paris, Texas e uma cacetada de clipe do YouTube também. Paris, Texas é animal. Quem nunca assistiu, veja. E aí ele contou que ele sempre amou a maneira que o Vin interpretava esses cenários, essas pessoas, a América, do jeito que ele fazia. Inclusive tem muito de Paris, Texas em Asteroid City. Então ele bebeu bastante dessa fonte. Além disso, esse filme também chamou muita atenção desde que começaram a contar que ele estava sendo feito por causa do elenco estrelado. É verdade. Que nem sempre... Os posters e os trailers dos filmes do Wes Anderson é sempre piscando um monte de nome, assim, né? Exatamente. Cara, onde você tirou tudo? Como você juntou? Não juntou, né? Você vê que ele... Isso. Alguns participaram por Zoom ali, mas tudo bem. Mandaram só pelo áudio do Zap, tá ótimo, vai entrar. Mas enfim, nem sempre essa lista muito chururu significa alguma coisa boa, né? Porque várias vezes tem uma listona e aí ninguém tava afim. Mas, enfim, são pessoas como... Anote aí. Bryan Cranston, que é o Dr. Branco, como vocês bem lembram. Edward Norton. Jason Schwartzman. Scarlett Johansson. Também trabalhou muito com ele. Hong Chau. Willem Dafoe. Maya Hawke. Tom Hanks. Tilda Swinton. Jeff Goldblum. E, inclusive, o Seu Jorge. Por quê? Do mais absoluto nada. Eu fiquei assim. Não, gente, eu não sabia. Ele fez a vida aquática. Fez a vida aquática, lógico. Eles se conhecem, eles tem um zap um do outro. Mas, Ieda, pensa o seguinte, eu fiquei pensando. Será que o Seu Jorge estava passando pelo estúdio e o Wes Anderson falou, chega aí, Seu Jorge, vem gravar uma cena? Porque eu não posso conceber que ele tirou o Seu Jorge de casa, pegou um avião até Los Angeles pra fazer só aquilo. Gente, mas ele paga em dólar. Olha, é que o dólar tá boa a conversão, né, Merigo? Pensa. Ele paga em dólar. E deve ter pagado passagem, hospedagem. Deve ter ficado na casa do Wes Anderson. Entendi. Imagina. Então, entendi. Imagina, pô, você fica aqui em casa, a gente pede um Mac, entendeu? Vai ser muito gostoso. Enfim, tá bom, eu não sabia que ele estava no filme, não tinha pego essa informação. E aí eu tomei um susto. Não, também não. Porque eu olhei e falei, ué, eu também não sabia. É o Seu Jorge. É a primeira vez. É um cara muito parecido, não deve ser, é um cara muito parecido. Mr. George. Depois não é ele, é o seu Mr. George. Your George, né? Your George. Mr. Your George. Muito bom. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, sinopse. Asteroid City nos conta a história de uma pitoresca convenção de ciências que se passa em uma cidade ficcional dos Estados Unidos, enquanto também nos apresenta os bastidores por trás do contar dessa história. Olha, muito bem. Repercussão do Asteroid City. No Letterboxd, 3.6 de 5 é a média. No Rotten Tomatoes, 74% da crítica aprova versus 62% do público. E no Metacritic também tá altinha aí, né? A cotação 74 de 100. E como já temos um tempinho aí, né, Bia? Você tem informações de dinheirinho, né? Tenho. Uma coisa, antes de ir pro dinheirinho, eu fiquei impressionada com como variou. Tem gente que, porra, muito foda, melhor filme. E muita gente... Isso, né? Laerte eu não entendi, entendeu? Então ficou meio... ali, patinando. Então tem o 62 ali, o 74 lá. Se você for pegar ali no Letterboxd, né, e pegar o ranking de avaliação, o Asteroid City tá entre os piores filmes dele, né? Junto com a Crônica Francesa, que não foi muito bem. Mas eu gostei de A Crônica Francesa. Mas você consegue ver bastante essa divisão mesmo, gente adorando e gente dando de ombros. O normal dele no Rotten Tomatoes é 90%, né? Qualquer cineasta ficaria feliz com 75%, mas o normal dele é 90%. Isso aí. Ele tirou um 7 e ele só tira 10. O mais bem avaliado dele no Letterboxd é o Fantástico Senhor Raposo, que tem uma média de
4.3. Eu adoro também. É perfeito esse filme. E depois o Grande Hotel Budapeste também, 4.2. E o top 3 se fecha com os Excêntricos Tenenbaums. Ah, esse aí é como a Ieda falou, chorei, largado. Enfim, ó, pensando em dinheirinhos, Asteroid City custou 25 milhões de dólares, assim como Crônica Francesa e Grande Hotel Budapeste. Todos eles custaram 25 milhões de dólares. Trabalhando bem com a inflação, né? Pois é. O nosso amigo Exan. Não sei, não mas tá ele mais. tá se resolvendo nessa grana aí que ele tem. Pô, exato. Tadinho, é pouquinha coisa, mas ele consegue, né, que ele é esforçado. Aí, lembrando que Asteroid City estreou fora do Brasil dia 16 de junho, então já tá rodando. Faz mais de mês, né, e vai fazer 2 meses já. E aí já se pagou 47 milhões e 200 mil dólares arrecadados até agora no mundo inteiro. Então, inclusive, tá quase pagando também aquilo que a gente fala, né? Que dobra pra fazer a verba de divulgação. Então, sim. Se assim foi o caso, estamos chegando lá. Passou no Festival de Cannes também, né? Então, teve essa história do Festival de Cannes que deixou a plateia muito feliz. A gente teve, vou falar assim, informantes em Cannes. Ah, é verdade. A gente teve informantes em Cannes que foram ao festival para cobrir o festival e falaram que as pessoas ficaram muito emocionadas, porque esse tipo de filme do fazer do cinema, do teatro e da atuação mexe muito com o coração de quem trabalha com isso. Às vezes é meio qualquer nota, tipo o artista, né? Que, enfim, prefiro não comentar. Mas às vezes é pro bem também. Existem coisas fofas nesse tipo de emoção. E foi o caso da plateia de Cannes, que ficou bem feliz com Asteroid City. Mas será que a gente ficou feliz, Carlos Merigo? Vamos descobrir isso agora. Quem vai falar primeiro? Quer falar Ieda Martins? Primeiro, sem spoilers, lembrando. Sem spoilers. E quando a gente for spoiler, a gente avisa vocês. Ô, Bia, você aparentemente, estou já pré-julgando aqui, não sei, gostou um pouco mais do filme do que eu e Ieda. Eu acho que sim, eu acho que é o caso. É que sabe o que falar sobre ele? Vou falar e depois vocês acabam. Ai, fofo. Sabe, é isso. Eu tenho a impressão, quando eu vejo, foi o que eu falei lá dos outros filmes no começo. Eu tô sempre satisfeita porque é sempre uma experiência visual agradável. Então, às vezes, eu posso me perder, ou posso achar que a história teve um furo aqui, ou que, putz, como assim? Isso virou um momento do filme ali e tal, mas é gostoso de ver. A única coisa que, assim, não dá mais é... Cara, que elenco branco, né? Nossa, tem chato, isso, né? Chega, né, Wes Anderson? Vamos começar a pensar mais nisso, né? Tem gente profissional contratada pra te ajudar a fazer isso, eu acho que chega. Geralmente ele bota um negro e uma asiática e acabou. O resto é todo mundo branco. Ele botou o Seu Jorge, participou por 30... aparecendo lá no fundo. Botou o Seu Jorge, tem aqueles... Os militares também são... tem pessoas asiáticas no filme, mas é que não... É aquela coisa que a gente fala, né? Do tolkienismo. Você usar essa pessoa como uma unidade pra falar, tem negro, viu? É tipo falar, tenho até amigos que são. Botar uma pessoa pra fazer uma ponta, pra nem falar uma fala, ou falar meia dúzia de frases, não é representatividade. E chega uma hora que dá uma cansada, porque é muito fácil perceber. Cada vez mais é fácil perceber e cada vez mais a gente fica meio... Por quê? Por que você tá fazendo assim, né? Não sei se tinha necessidade. Ainda mais um filme que se passa nos Estados Unidos, né? Ele não tem nem a desculpa de falar, não, mas esse é um filme que se passa é um filme nórdico, sei lá, qualquer besteira dessa que as pessoas usam pra justificar, nem isso, entendeu? Então, sei lá. Fico meio... Então você não cobra do Wes Anderson, fora essa questão da representatividade, que ele se reinvente, né? Eu gosto. Eu acho que ele gosta. E eu acho que ele tá confortável. Sabe o que é foda? Eu sinto que ele só aumentou a saturação nesse filme, né? Então, ficou tudo laranja, né? Um azulão, sim, assim, o negócio. São os pastéis cada vez mais pesados berrantes, ali, né? Mas é que, no fim das contas, a história do filme e a história por trás da história do filme, né? E o jeito que a gente acompanha ali, eu achei que ele não conseguiu... Foi mais ambicioso do que talvez ele conseguisse abraçar. Ficou confuso. Mas eu não achei horrível, entendeu? Eu não saí xingando que nem eu saí xingando outros filmes por aí. Basta ouvir o cinemático de Mulher Maravilha 1984 e você vai me ver xingando muito. E eu sinto que essa parte da beleza do filme, ela meio que funciona
pra mim, como uma distração. Então, a história ficou meio qualquer coisa, aí eu tô olhando o bonito. Aí, tô olhando bonito. Aí, assim, uma hora que a Scarlett Johansson tá de um jeito, e aí eu esqueci o nome do rapaz, tá de um outro jeito que parece uma pintura. Lindo o quadro. Adorei. Então, é isso, sabe? Pensando na história, eu acho que teria sido interessante se ele tivesse tido o poder de dizer não, né? Tipo, não. Essas 3 coisas ocorrendo ao mesmo tempo, talvez não. Talvez duas. Talvez vamos duas. Sim. Né? Teria sido melhor. Mas a história, no final das contas, não me ofendeu. Tipo, achei horroroso. Me diverti, achei legal. Achei o Tom Hanks fofo. Achei as 3 menininhas, as 3 filhas lá, que elas brigam. Eu sou vampira, eu sou bruxa, eu sou não sei o que lá, eu sou uma fadinha. Né? Fofas demais. O jeito que elas estão na tela, elas estão muito naturais, então eu fico imaginando que tenha sido um trabalho muito bem feito, porque criança pequena desse jeito é difícil, né? Muito difícil fazer ficar bom em tela, fazer ficar divertido, não parecer que elas estão lendo alguma coisa, enfim. Mas eu não tenho muito mais a acrescentar, eu não tenho como defender, tá ligado? É isso. Eu não tenho como defender. Eu tenho as coisas que eu achei bonito, a música boa música, achei legal. Mas é mais isso, porque na parte da história, por mais que mexa com essas coisas que o nicho de comunicação goste, se emocione, pipipipopopó, também não mudou minha vida, entendeu? Mesmo com o Edward Norton, Edward Norton é um ator que eu amo de paixão, tudo que ele faz eu tenho vontade de assistir, só que às vezes, né, não se traduz. E ele não foi uma entrevista recente dele que ele fala isso? Que pra Marvel ele cobrou milhões e com Wes Anderson ele ganha $4 mil e pra ele tá de boa. Porque ele, né? Tem que enfiar a faca na Disney. Exato. Onde tem dinheiro a gente enfia a faca. O homem tá fazendo com 25 milhões que a gente falou, a não sei quantos filmes. Tadinho. Tá sem dinheiro, né? E com 38 artistas no elenco, né? Pô, quanto que custou? Alguém... 4 mil pra cada um, né? Você já viu, né? E não se fala mais disso. Mas então assim, não tenho muito como te defender, amiga, mas tá linda, vai assim, é isso. Esse é o meu, é isso, entendeu? Essa é a minha resenha, na capa do DVD vai estar assim, tá linda, vai assim. Adorei. Ieda, e você? Então, na verdade eu não vou detonar o filme, obviamente ele não me causa o mesmo encantamento que eu tive lá em 2001, vendo os Excêntricos Tenenbaums pela primeira vez. E eu acho que os filmes dele de uns anos pra cá, eles são mais estética do que substância. Então eu fico procurando uma emoção pra me agarrar, alguma coisa por trás disso. Mas eu acho que ele prestou atenção nas críticas que ele recebeu com a Crônica Francesa. E eu acho que o Asteroid City é meio que uma defesa desse estilo dele. Porque quando a gente vai ver um filme, a gente faz um acordo, né? A gente sabe que tudo aquilo é falso, mas a gente aceita aquilo como realidade para poder se envolver com a história, né? Depois, a gente até pode gravar um podcast e perguntar, mas o que aquilo significou? Qual foi? O que aquilo representou? O que foi aquele gesto lá que ele fez? E o que o Wes Anderson tá fazendo em Asteroid City é mostrar que mesmo num processo criativo, às vezes nem o criador sabe o que ele tá fazendo. Então, às vezes não tem significado, porque na vida real as coisas acontecem sem significado. A gente passou por 2 anos e meio de pandemia. Qual foi o significado disso? Nenhum, não tem motivo, não tem razão. É puro caos mesmo. Então a gente tá submetido a essas coisas o tempo inteiro e eu acho que ele tá falando, o importante é continuar fazendo o que você tá fazendo, mesmo que você não saiba o que você está fazendo nesse momento, porque a algum momento a sinceridade vai brotar por trás dessa artificialidade toda. E eu acho que é assim, ultimamente os filmes dele são assim, você tá ali artificial, de repente tem uma coisinha ali que você, me pegou. Sabe? Tudo bem, não é tão apaixonante pra mim como costumava ser, mas eu consigo defender mais Asteroid City do que a Crônica Francesa. E eu também, ele acabou me lembrando, esses dias eu tava revendo How To, with Joe Wilson. Não sei se já viram, da HBO.
Muito Exato. bom. E eu tava vendo justamente o episódio da pandemia. Na verdade, é um episódio que começa como fazer o risoto perfeito. Porque ele tem a senhorinha que mora no prédio dele, que gosta muito de risoto, e ele quer aprender a preparar o risoto. E ele vai tentando várias vezes, e os risotos ficam todos horríveis, e ele não consegue nunca levar um risoto decente pra ela. E de repente tem a pandemia. E aí, quando tem a pandemia, ele não pode mais se encontrar com ela. Porque no começo da pandemia, a gente achava que só de estar no mesmo recinto, a gente ia matar outra pessoa, né? Mesmo que tivesse tudo ventilado, se tivesse ao ar livre e tudo e tal, a gente tinha muito medo no começo, né? Como diz a escriba do Umbral, reações normais é dentro do Tom. Exatamente, tava todo mundo desesperado, né? Todo mundo e ele acaba concluindo que ele devia ter entregado o primeiro risoto que ele fez pra ela. Porque pela pandemia podia ser que ele nunca mais tivesse a chance de entregar a comida pra ela, que ele queria dar pra ela. Então eu senti uma coisa parecida no filme do Wes Anderson, que assim, cara, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, mas eu acho que é importante continuar fazendo. Então eu quero continuar contando essa história e em algum momento o que isso significa vai surgir. Ou não. Também tudo bem, sabe? Não, concordo com muito do que vocês falaram e vou ser bem rápido, assim, eu não gostei nada do Crônica Francesa, acho que pra mim é um dos filmes, talvez o pior filme dele que eu tenha assistido até hoje, e não acho que tenha melhorado muito pra esse aqui, assim, porque eu concordo muito com o que a Bia falou, cada vez mais são filmes pra gente observar, admirar, né, cada frame é um quadro, quer dizer, né, cada frame... Não, o que a gente quer dizer é quadro no sentido de pintura que você põe na parede. Cada frame uma pintura, perfeito. Isso aí, cada frame uma pintura para você ficar lá e admirando e vendo cada detalhe que ele, pros olhos, é fantástico, né? Visualmente, o design de produção dele, para mim, é imbatível. Eu fico me imaginando como que se faz, né? A atenção que ele tem a tudo que aparece na tela. Você fica se imaginando como você seria, tipo, inteligência artificial? Cinemático no estilo Wes Anderson. E aí, que roupas que você usaria? Uns fones retrô, com um microfone retrô, né? Isso. Boa parte da minha piração, às vezes, talvez seja um pouco egoísta da minha parte, não sei, mas às vezes eu também me perco no filme me imaginando assim, tipo, imagina eu nessa saturação, que loucura, sabe? Um delírio visual. É isso, cara, perfeito, é isso aí. O filme é um delírio visual, tem muito pra se ver, mas, como a gente já citou aqui, tem muito pouco pra sentir, né? Pelo menos no meu caso, assim. Eu acho que ele cada vez mais soa artificial, autoindulgente, e esse filme particularmente, assim como você falou, Bia, é muito desnecessariamente complicado, né? Com essas camadas que se colocam. Eu tô que nem o cara lá do que fica... Eu acho que eu não entendi a peça. Era isso. Quando o cara fala essa frase, eu também não tô entendendo do que eu fiquei mais emocionado com a Ieda contando aqui do que se trata do que assistindo o filme, então... Mas é de propósito. Uma coisa que dá pra perceber também, inclusive por conta da inserção dessa fala do eu acho que eu não tô entendendo, é que existe uma parte da confusão que é proposital que, como a Ieda apontou, é a confusão do criar, né? Do craft de fazer isso. Você fica confuso. Justamente porque a gente tá sempre buscando o significado das coisas. A gente termina de ver um filme, a gente vai ver o explained, ending explained, não sei o quê. E às vezes, cara, não tem. Às vezes a personagem tava espirrando, mas não queria dizer que ela ia morrer de câncer depois. Às vezes ela tava só espirrando, sabe? Então tem coisas assim no processo criativo que o cara que tá fazendo não sabe explicar, e não é pra gente também ficar procurando explicação, sabe? É pra, em algum momento, aquilo vai bater pra você. Eu concordo com isso. Também acho que não precisa ser explicado, mastigado, mas eu acho que eu queria pelo menos ser envolvido com aquela história ou impactado de alguma maneira, assim, e não ficar só me distraindo com a fila de celebridades que ele vai elencando e falar, olha esse cara, olha, esse aqui. Ou acho que tem muitas cenas engraçadinhas, eu dei risada, acho tudo bastante fofo, como ele tem feito. Os adolescentes, né? Isso é legal e tal, mas, cara, vocês falaram de chorar no Excêntrico Tenenbaums, aqui, assim, eu não sinto nada. Isso, eu posso pegar o Grande Hotel Budapeste, o Darjeeling lá, como que é o nome em português? Acho que é Expresso Darjeeling, não é? Alguma coisa assim? Isso.
Que é isso, exatamente. O próprio Ilha dos Cachorros, ou Moonrise Kingdom também, eu acho que são filmes que ele consegue trazer toda essa estética e ele sendo um cara autoral nos filmes, mas tem ali um coração, né? Aqui eu acho que ele tá cada vez mais inerte e vazio, assim. Eu acho que gosto um pouco mais do Crônica Francesa, porque aqui pelo menos eu consegui com a história central, né? Que é a história de Asteroid City e todo... Depois a gente pode falar nos spoilers. Aquilo tudo eu fiquei interessado e achei fofo, achei divertido, dei risada. No todo, emocionalmente, eu saio... definitivamente um filme. Talvez um papel de... um filme. Talvez um papel de parede que eu gosto de deixar passando ao fundo, né? Enquanto eu tô fazendo outra coisa. Pode ser, mas o conteúdo... Pra mim, não me afetou. Vamos para spoilers? Então, é isso que eu ia falar. Vamos pro spoiler pra gente se aprofundar nisso aí. Spoilers! Avada Kedavra. I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Rosebud. Silent breed is people! Gente, o ETzinho, tudo eu adorei. É muito adorei fofo, o jeito que ele desce, adorei a escolha da cara dele, meio amigável. E aí, tem duas coisas que eu queria falar, que só dá pra falar nos spoilers, porque a gente só sabe que tem ET depois desse tempo, que eu tava contando pra Ieda que eu acabei de terminar um livro do meu escritor preferido, do Juan Pablo Villalobos, e o livro chama-se A Invasão do Povo do Espírito. E esse livro tem a ver com ET, e isso não é um spoiler, tá na capa do livro, tá? Que tem um ET na capa do livro, invasão, né? Acho que dá pra... Enfim. E aí, eu tenho uma metáfora dessa coisa do ET que eu achei coincidência serem assuntos relacionados que eu tava vendo ao mesmo tempo. Que é a metáfora do impacto que uma mudança tem na sua vida, do impacto das coisas. Então, o impacto do asteroide que forma aquele negócio, né? E o impacto de um ET que vem aqui, que a gente se assusta às vezes com as mudanças, de tipo, cara, vai mudar tudo. Tudo agora vai ser diferente. Então, enquanto eles estão ali naquela quarentena, gatilhíssimo, né? Enquanto eles estão ali naquela quarentena, naquele lugar, se perguntando se tudo vai ser diferente, a gente, mais uma vez, vendo a Scarlett Johansson só com aquela carinha de blasé dela, né? Falando coisas que ela tá virando. Tem uma coisa que acontece às vezes com pessoas que são muito bonitas. Às vezes acontece. Que não atua mexendo a cara. Gal Gadot faz muito isso, fica com a cara congelada. Porque fica Mas meio... eu acho que isso também faz parte da estética do Wes Anderson. Você ter essas, essas interpretações quase passivas, assim, sabe? É verdade, isso, mas ninguém se abala com nada, né? Mas o boyzinho lá se abala. Esqueci o nome dele. O principal, meu Deus. Pai das meninas. Jason Schwartzman? Mas como é que é o nome dele? Aug isso, Aug. Ele, eu sinto que ele se abala com as coisas, às vezes, e ela nem tanto. Mas tudo bem, porque eu também concordo que faz parte da estética dele. Mas enfim, quando os ETs aparecem e toda essa coisa, você sabe, né? Tipo, porra, agora vai mudar tudo. ET, meu Deus, a maior mudança que você pode ter é isso. Nada pode ser mais diferente do que a gente e o ser humano do que isso. E é tipo, foi lá, buscou o negócio, botou a chapinha de inventário, praticamente, né? Só que escreveu ali. Ele inventariou. Devolveu. Acabou. Nem sempre a mudança vai te impactar do jeito que te impacta. Nem sempre vai ser esse drama todo. Calma, pelo amor de Deus, sabe? Então, essa parte foi a parte que... E eu acho que essa minha interpretação também tem a ver com esse livro, então eu acho que se misturam um pouco as coisas, mas foi assim que bateu pra mim. Essa coisa do... Às vezes, as coisas mais mundanas mudam muito mais do que desceu a porra do ET aqui pra fazer não sei o quê. Então, existe algo ali que é legal. Então, porque mudança também tem a ver com esses adolescentes, né? Que não sabe flertar direito. E os 5, apesar de serem extremamente gênios, que a gente tá acostumado a ver na mídia, gênio retratado como uma pessoa que não sabe socializar, eles fazem o rolê ali entre eles, no final namora e tudo mais. Então... Isso que você falou tem total razão, assim, né? Porque tem muito
como que é, uma reflexão central, né, de as pessoas tentando se entender, né, em meio a um mundo caótico, ou buscar explicações em coisas que são inexplicáveis, né. Eu entendo isso, assim, pego até, mas eu sei lá, talvez essa complicação que se tem de querer contar a história dentro da história e vai e volta, isso, de novo, acho que é desnecessário e tira força do que o filme poderia ter sido, sabe? Concordo com você. Eu acho interessante ele começar mostrando os bastidores de uma peça de teatro, porque mostra lá o palco, né? Aí você tem um tapume com um deserto pintado, e aí imediatamente a gente vê o próprio deserto, que é o acordo que a gente faz mentalmente sempre que a gente vai ver uma obra de arte, né? A gente sabe que aquilo não tá ali, mas tá bom, eu vou fingir que é o deserto, sabe? E isso a gente faz de forma inconsciente mesmo, não é nenhuma decisão consciente. Então eu acho legal que ele fique indo e voltando toda hora entre o que tá de fato acontecendo e o que, na verdade, é encenação, pra gente ficar lembrando mesmo, né? Pra lembrar exatamente que, olha, isso aqui tá acontecendo, mas essas pessoas aqui são atores, esses atores têm as suas próprias memórias, as suas próprias experiências, e eles podem estar pensando nisso. Então, tem momentos que a Scarlett Johansson tá conversando com o Jason Schwartzman, e aí você vê que o diálogo deles, o diálogo que é pra ser dos personagens deles é quebrado um pouquinho, porque ela fala assim, acho que eu já sei qual é a nossa relação. Que ela tá pensando, na verdade, como atriz. Tem um momento também que ele queima a mão numa torradeira, não é torradeira, sei lá o que é. E ela fala, caramba, você fez isso de verdade. Por quê? Grelha. Isso rolou. Porque talvez estivesse no roteiro, mas era pra ele fingir que ele colocou a mão naquilo. E aí ela quebra o personagem e fala, caramba, você fez isso de verdade. Então tem sempre esses momentos que fica indo e voltando, justamente pra gente lembrar que tudo aquilo é artificial e justamente comentar essas críticas que fazem da obra dele, que é artificial, tudo bem, é artificial, mas eu gosto. Então, eu entendo que não provoque o mesmo arrebatimento emocional que eu tive lá mais de 20 anos atrás, mas eu entendo como uma defesa intelectual do que ele tá fazendo, e eu aceito, sabe? Sim, gostaria que ele voltasse a me emocionar? Gostaria que ele voltasse a me emocionar? Gostaria muito. Mas ele tá ali defendendo o trabalho dele e eu acho que ele construiu isso de uma forma interessante. Então, tudo bem, sabe? Eu não saio chorando, mas ok. Muito bem. Tem uma peça que também me lembrou o começo do filme, chama-se Morte Acidental de um Anarquista. É uma peça famosa italiana, coisa de comunazi, né? Graças a Deus. Mas ela tem um começo, eu não sei agora se esse começo era da adaptação que eu assisti no Edifício Itália, no teatro que tem lá, ou se toda vez é assim. Mas antes da peça começar, existe um momento em que ele apresenta a peça como ela vai ser. É uma coisa muito engraçada, eu nunca tinha vivido, mas os atores estão lá como os atores, né? Tipo, não foi com esse ator que eu fui ver, mas pra todo mundo ter na cabeça. Dan Stubach, que já fez essa peça. Nossa, então, o Tom Hanks. Exatamente, o Tom Hanks brasileiro, que apanhou muito na rua por bater na Helena Ranaldi. Na novela, por favor. Ele apresenta a peça falando o que é a peça, dando o contexto histórico da peça, de quando ela foi escrita, apresentando quais atores são quais personagens e adiantando pra gente a dinâmica que a gente vai ver ali. Não numa forma de interpretar por você, mas é te colocar, te forçar dentro daquele contexto, tipo assim, agora você vai prestar atenção, porque agora você vai ficar querendo procurar todas as coisas que eu tô te contando agora, que você talvez experiencie. E eu achei divertido, gostei, achei legal. E quando começou o filme, que começou ali meio nesses termos, né? O que você vai ver é essa peça que tem essa cidade fictícia. Eu gostei, porque eu achei que eu fosse brincar essa brincadeira de tentar ticar as coisas que ele me contou que eu veria e que talvez eu sentiria. Mas é a outra peça que ele prega, que a Ieda falou, é tipo, pode ser que você sinta, pode ser que não, tudo bem, foda-se. É o que eu tô fazendo. Talvez a gente esteja vendo, e eu tô pensando isso agora, conversando com vocês, e queria saber o que vocês acham, um momento do Wes Anderson de talvez
repensar o que ele faz como filme. Porque esses filmes meta, né, metalinguagem, às vezes são meio a crise do autor e a gente embarca junto, né? Então, não sei se ele tá em crise, não sei se ele gostaria de se reafirmar, tipo, sou esse cara mesmo, do desafio do Wes Anderson mesmo. Eu acho que é uma reafirmação, sim. Eu acho que ele sentiu as críticas que ele recebeu de Crônica Francesa. Talvez nem seja só de Crônica Francesa, mas coisas que ele já deve tá ouvindo há um tempo. E ele resolveu falar, é artificial mesmo, e eu tô usando esse recurso pra contar uma história que não necessariamente pode ter significado agora, mas pode ter um significado mais à frente pra você, sabe? Então, eu acho que é uma defesa, eu acho que ele não vai mudar. Vai sair um filme dele agora em outubro, inclusive, na Netflix, que é o The Wonderful Story of Henry Sugar. Vai sair 13 de outubro. Então, esse título, cara, é um título de paródia de Wes Anderson. Você imagina, vou fazer o filme do Wes Anderson, The Wonderful Story of Henry Sugar. Pô, Wes Anderson. Então, eu acho que ele não vai mudar. Feito no chat GPT, né? Faça um filme do Wes Anderson aí. Isso. Ele falou, inclusive, Ieda, você falou dessa coisa de talvez depois tenha um significado. Olha aí, ele contou no IndieWire também que aquela hora em que eles falam, em que todos eles parece que entram num transe e falam pra você poder despertar, você tem que dormir. Exato. Né? Você tem que se permitir a história te levar, né? Ele falou que tem uma referência, que tem um significado maior, mas que ele totalmente não está a fim de contar agora. E ele queria que o filme fervesse mais na cabeça, que o caldo apurasse mais antes dele contar o que é. É uma frase aparentemente sem sentido algum, né? Mas eu acho que é isso, é você fazer esse acordo com a ficção, saber que tudo aquilo é falso e artificial, mas conseguir enxergar o deserto no tapume, que é só uma pintura, sabe? E eu acho isso interessante. Talvez não seja totalmente comovente, mas é interessante. E aí, Merigo, ficou? Falamos aqui, demos nossas interpretações, você tá indiferente ainda? Legal, eu concordo, consigo... Vocês não estão vendo ainda, porque cinemático ainda não é em vídeo, mas o Merigo tá com o olhinho baixo, com o sorrisinho de canto, meio... Enxergo o valor, mas não funcionou pra mim. Quando não bate, não bate. Não pegou, assim. Sorte que não tem 2h30, né? Então... Sim. Bem lembrado. Um filme de 1h45. Aê! Precisa ser celebrado pra gente dar esse reforço positivo pros diretores. Confesso que eu fiquei bem aliviada, viu? Porque eu já tava de saco cheio da Crônica Francesa. Aí, puta que pariu, vou ter que ver Asteroid City. Aí eu vi a duração, ok, vou ver. Tudo bem. Né? Tranquilo, dá pra ver. Muito bem. Vamos dar notinhas? Vamos. 3 estrelas no céu do cinemático. Elogiou tanto e 3? Eu não elogiei tanto. Eu falei que eu gostei de ficar vendo. Vai você, Ieda. Eu dei 3 estrelas quando eu assisti lá no Letterboxd. Hoje eu assisti um vídeo, acho que era do Thomas Flight, sobre Asteroid City. E fiquei pensando, e eu queria também escrever a minha própria crítica antes da gente fazer o podcast, pra ninguém me acusar que eu roubei argumentos de vocês. Então, pelo amor de Deus. Todos os meus argumentos são da Ieda. Eu, na verdade, sou apenas a Ieda com um filtro de voz. É isso. Então, assim, eu fui escrevendo o texto, e enquanto eu escrevi o texto, eu fui pensando, ok, legal. Então, 3,5. Olha só, muito bem. Eu vou de 2,5. 2,5. Do jeito que você estava falando, eu achei que você ia ser muito carrasco. Eu dei 2 estrelas por Crônica Francesa, que eu realmente achei beirando insuportável. Não foi o caso de Asteroid City. Então, eu dou um meio a mais aí. 2,5. Muito bem, a média ficou 3. Média 3. O problema do Crônica Francesa é que ele fica mudando muito de como se fala, de núcleo, como se fosse uma novela, né? Isso, e você não se envolve com ninguém, porque dali a 5 minutos vai ser outra pessoa, né? É muito complicado. Exatamente. Muito bem, então média 3, acho que tá ótimo, né? É isso, foi um episódio desanimado, mas esse é o clima que ficou. Não, que é isso? Vocês animaram, inclusive numa desanimado nas interpretações, talvez não tenham sido tanto, mas como a Ieda falou, primeiro que quando não bate, não bate, segundo que nem sempre é pra ficar tão efusivo, né? Ieda escreveu, é isso? Está no seu site, Ieda? Está. A gente tá gravando na terça-feira, né? Já escrevi, tá ali guardadinho, e na quinta-feira eu publico pra todo mundo.
Oba! Muito bem. E quem quiser te seguir pra acompanhar todas as coisas que você publica e apoiar o seu conteúdo, faz o quê? Eu tenho um site, o iedamarcondes.com. Nas redes sociais também é Ieda Marcondes. O Twitter tá essa coisa que a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu tô no Blue Sky. Pode me procurar lá também, Ieda Marcondes. E eu também dependo de campanha de financiamento, padrinho, apoia-se. Deixa lá um cafezinho pra mim, que eu agradeço. Obrigada. Isso, muito bem. Muito bem. Então é isso, gente. Muito obrigado. Siga a gente também, @cinemáticopod. E um beijo. Beijo, Tchau. até a próxima. Beijo! Tchau.